Olá a todos, eu quero vos cumprimentar com a paz no Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. A mensagem oficial de hoje terá por título o seguinte: Jesus acalma a tempestade. E a pergunta é: quais lições essa mensagem tem para nos ensinar, para nós colocarmos em prática em nossa vida? Muitas lições. Então vamos começar aqui fazendo a nossa leitura bíblica, que está localizada aí no livro de Mateus, capítulo de número 8, versículo 23 ao 27, que diz o seguinte: acompanhe. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estando dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiram-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Um milagre em que Jesus acalma a tempestade está registrado aí nos 3 evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. E eu fiz aí para você a leitura de Mateus 8, 23 e 27. E Marcos está localizado aí no capítulo de número 4, versículo 35 ao 41. E Lucas 8, 22 ao 25. Se você quiser ir fazer essas leituras, fica à vontade. Esse milagre revela de uma forma maravilhosa e completa a divindade de Cristo. Ele é o verdadeiro Filho de Deus, cujo poder se estende sobre todas as coisas. Somente aquele por meio do qual todo o universo foi criado e capaz de submeter ao seu poder as leis da natureza. Jesus, pois, pode acalmar a tempestade simplesmente porque Ele é Deus. Ele acalma a tempestade. E eu vou colocar aqui no início desse vídeo, vai aparecer a mensagem aí: Jesus é Deus. E a pergunta é: quando Jesus acalmou a tempestade? Jesus acalmou a tempestade quando seguia com os discípulos num barco, com o objetivo de atravessar o mar da Galileia. Antes, Jesus havia passado o dia ensinando as multidões que o seguiam e curando muitos doentes no lado ocidental do mar. Então, no final da tarde, ele entrou no barco de pesca, acompanhando seus discípulos, e lhes ordenou aí que partissem para o outro lado, naturalmente fadigado pelo dia exaustivo que havia enfrentado. Jesus rapidamente adormeceu na polpa da embarcação. Primeira lição que Jesus vai nos ensinar neste momento é que ele era Deus, 100% Deus, mas também ele era 100% homem. Ele estava exausto, como também cada um de nós, que tem momentos que nós estamos exaustos, cansados, cansadas, né, do dia a dia, da luta, do trabalho, né? Muitas pessoas têm um trabalho difícil, outras têm um trabalho mais fácil, outras têm que se deslocar da sua casa para ir para outra cidade trabalhar, outras têm que pegar vários ônibus, vários transportes para chegar ali no seu trabalho. Então, Jesus também não era diferente naquele tempo. Ele tinha que pegar ali para sair, para pregar em alguns lugares, um barco, porque também, como eu já tinha falado para vocês, existia ali o mar da Galileia, existiam os mares, e ele tinha que atravessar para pregar a palavra. E Jesus estava cansado de trabalhar, de fazer a obra, de curar os enfermos, de trazer palavras edificantes, palavras de vida para aquelas pessoas que estavam ali necessitadas. Então ele dormiu ali na polpa do barco, como muitas vezes nós, né? Estamos exaustos, cansados, e muitas das vezes nós nos sentamos para ali tirar um cochilo, né? De algum momento estamos ali exaustos e ali a gente dorme.
E Jesus estava dormindo aonde? Na polpa do barco, porque ele estava cansado. E de repente aconteceu essa situação que aconteceu na tempestade no mar da Galileia. Jesus e seus discípulos partiram para o outro lado do lago, também em busca de um período de descanso na margem oposta do mar da Galileia, que ficava em Decápolis, uma área em que os judeus evitavam frequentar. A maior parte da população daquela área era formada por gentios, mas foi também ali, do outro lado do lago, em que a sua margem oriental, que um homem possesso de demônios precisou ser libertado. Você vai fazer essa leitura dessa história deste homem, que está localizada em Lucas 8, versículo 26 ao 39. E agora o cenário em que Jesus acalmou a tempestade. Enquanto Jesus dormia, seus discípulos conduziam a embarcação que rumava para o outro lado do mar, na Galileia. Como muitos dos seus discípulos eram pescadores de profissão, eles estavam completamente habituados com aquelas águas. Isso indica que provavelmente houve uma mudança climática inesperada. Na verdade, as tempestades repentinas são características daquela região do Mar da Galileia. É um grande lago que mede, como eu já falei para vocês, cerca de 21 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura. O lago, só para recapitular, é cercado por montanhas que está aproximadamente mais de 200 metros abaixo do nível do mar. Tudo isso favorece ao acúmulo de ar quente na superfície do lago durante o verão. A temperatura do lago passa facilmente dos 30 graus centígrados. Então, facilmente, essa estufa de ar quente que paira sobre o lago se encontra com um ar gelado que vem das montanhas. E também ali que correm as águas do degelo do Monte Hermon, com seus 3.000 metros de altura. O resultado desse choque térmico é a formação de tempestades repentinas e violentas. E as condições normais, as águas do Mar da Galileia são bastante calmas, mas durante uma tempestade, as águas ficam perigosamente agitadas, com ondas que superam 2 metros de altura, inclusive. A disposição geográfica do local favorece até a formação de redemoinhos. Tudo indica que era exatamente o cenário do momento em que Jesus acalmou a tempestade. O começo da noite já havia caído sobre eles a violência da tempestade. Era tão grande que assustou até mesmo os discípulos de Jesus, que eram experientes pescadores, mesmo nos dias atuais. As embarcações motorizadas evitam navegar no Mar da Galileia durante uma tempestade. Jesus acalma a tempestade e revela a soberania, Tudo indica que era exatamente o cenário no momento em que Jesus acalmou a tempestade. E aí vem a pergunta também. Jesus acalma a tempestade e revela a sua soberania. Enquanto Jesus Cristo dormia tranquilamente sobre uma almofada na polpa da pequena embarcação, os discípulos lutavam com os seus remos e o leme na tentativa de fugir da tempestade. Mas o esforço daqueles homens era inútil e o perigo de naufrágio era real. As ondas eram tão grandes que cobriam o barco, causando inundação a bordo. O mestre só despertou quando foi chamado por seus discípulos e eles estavam realmente desesperados. Por isto, eles perguntaram ao Senhor Jesus: Mestre, não te importa que perecemos? Marcos capítulo 4, versículo 38. Às vezes em nossa vida, nós nos perguntamos para Deus, para o Senhor Jesus, dizendo assim: Senhor, você não está vendo esta luta que estou passando? Você diz: Deus, você não está vendo o que eu estou passando, essa tempestade dentro da minha vida, do meu lar, entendeu? Muitas das vezes você diz isso. Muitas vezes nós dissemos isso porque pensamos que o Senhor não está nos vendo, pensamos que o Senhor nos desamparou, que estamos sozinhos dentro do nosso barco. Às vezes ele pode estar ali
como Jesus estava apenas descansando. Mas o Senhor, Ele não cansa, Ele não dorme. Ele está sempre vendo. Mas há momentos em nossa vida que o Senhor responde com sim. Há momentos em nossa vida que o Senhor responde com não ou com um talvez. Essas 3 perguntas ficam aí para nós. Sim, não, talvez. Então nós temos que esperar o tempo de Deus em nossas vidas, para que Ele venha resolver esses problemas que muitas das vezes estamos aí sem saber o que fazer como os discípulos no meio daquela tempestade. Nessa mesma hora, Jesus se levantou, repreendeu o vento e ordenou que o mar se acalmasse. Então, imediatamente, o vento cessou, a tempestade acalmou e as águas do mar ficaram absolutamente tranquilas. Após acalmar a tempestade, Jesus perguntou aos seus discípulos por que eles tinham ficado com medo. Em seguida, ele repreendeu a todos eles com o seguinte questionamento: onde está a fé de vocês? E o Senhor pergunta para mim e para você: aonde é que está a tua fé? No meio dessa turbulência toda que está acontecendo na tua vida, no meio dessa turbulência toda que está acontecendo no mundo, aonde é que está a tua fé? Aonde é que está a tua fé? Eu sei que há momentos em nossa vida, ouvintes da palavra do Senhor, irmãos amados, irmãs, que parece que está um caos, não estamos vendo nada. Mas o Senhor está dizendo que Ele está no controle da minha e da tua vida. Só vai acontecer aquilo que Ele permitir. E se por acaso a tempestade da tua vida e da minha vida estiver em uma tempestade, Ele vai dizer: acalma-te vento, aquieta-te mar. Essa pergunta que Jesus fez aos seus discípulos está localizada aí em Lucas capítulo 8, versículo 25. Onde está a fé de vocês? Perplexo? Aterrorizados e maravilhados com a soberania do Senhor, Jesus, os discípulos só conseguiram perguntar uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar obedece? Marcos capítulo 4, versículo 41. Este é Deus, a resposta é essa. Este é Jesus, este é aquele que criou os céus, criou a terra, o sol, os luminares e todos nós, soprando dentro de nós vida, soprando para nós, assim como Ele fez com o primeiro homem lá no Jardim do Éden. Soprou nas suas narinas e ele teve vida. Este é a resposta para a pergunta dos discípulos: quem é este? Este é Jesus. Quem é Jesus? Jesus é a água da vida. Jesus é o fogo que te queima, que te aquece. Jesus, Ele é o pão da vida. Jesus, Ele é Deus. Jesus é tudo que nós precisamos na nossa vida. Então, Ele é Deus, o próprio Senhor, que está sentado no trono e vendo a humanidade toda aqui na terra, todos os seres viventes. E os seus olhos são como chama de fogo. E a pergunta que veio, segundo aí os discípulos: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O milagre em que Jesus acalmou a tempestade revela as 2 preciosas verdades sobre a pessoa de Cristo. Em primeiro lugar, o episódio em que Jesus acalma a tempestade nos fala da sua completa humanidade. Algumas pessoas se perguntam se Jesus realmente estava dormindo na hora da tempestade. Por que você acha que Jesus não estava dormindo? Você acha que Jesus estava fingindo que estava dormindo? Negativo, Jesus estava dormindo. Porque Jesus, ele era 100% Deus, mas também ele era humano. Ali mostrou a humanidade dele. Nós, seres mortais, réis mortais, momento, cansados, podemos ali estar muito cansados, até mesmo no próprio serviço, e cochilarmos ali, e alguém nos acordar, acorda? Você está dormindo no serviço? Você está dormindo aí? Você está dormindo acolá? Aí, às vezes, a pessoa não entende, mas é porque você está exausto. Você está exausto. Às vezes, as pessoas estão exaustas emocionalmente. Às vezes, exaustas, espiritualmente. Porque o espiritual, ele também pesa. Quando você está sendo atacado pelas hostes malignas, você sente o peso. Você sente aquele peso vindo sobre você. Mas é através do sangue de Jesus, do nome de Jesus,
fazendo orações, repreendendo o mal, que aquilo vai se acalmar, aquilo vai se afastar de cada um de nós. Então Jesus era o homem, né? Porque ele estava dormindo ali na popa do barco. Essa é a humanidade de Jesus, porque ele estava aqui em carne na terra. Ele estava aqui mostrando para nós que mesmo ele sendo Deus, ele era um homem, um humano como nós. Em algumas pregações, há até quem se aventura em dizer que Jesus estava apenas testando seus discípulos. Mas isso está errado. O texto é muito claro em dizer que Jesus estava dormindo. Já era tarde e o seu corpo estava abatido, com o cansaço de um dia movimentado. E você aí que está me ouvindo? Há momentos que você está cansadíssima, né? Cansado. Como eu disse, às vezes é espiritualmente, às vezes é emocionalmente e às vezes é o corpo físico. E o que eu tenho para dizer para você? Descanse. Tire um momento para você dormir. Tire um momento para você dormir na parte da tarde, depois do almoço. Tire um cochilinho ali de uns 20 minutos, 10 minutos, meia hora. Se você está exausto, cansado, tire um dia da semana para você não fazer nada, para você ficar, zen, né? Não faça nada, tire um dia da semana porque você vai ficar exausto. Nós cansamos porque nós somos seres humanos, né? Nós temos que tirar um dia da semana. Eu tenho os meus dias que eu tiro, tirando aqui minhas experiências, que eu tiro para descansar. Eu fico descansando minha mente, zerando minha mente. Isso é muito bom para nós, para você aí. Faça isso, porque senão você vai ficar doente, depressivo, cansado, cansada, e depois vai dar problema para você mesmo, para sua saúde. Se até o próprio Deus descansou, por que nós não podemos descansar? Quando ele criou os céus e a terra, ele disse no 7º dia, ele descansou de todo o seu trabalho, né? Ele terminou a obra. Então descanse também. Jesus também estava cansado, tirou aquele momento ali para descansar, quando aconteceu aquela tempestade. Então o fato de Jesus estar dormindo enquanto a tempestade assolava a embarcação revela a sua humanidade. Sim, ali ele estava completamente como um humano, o Verbo perfeitamente encarnado, sujeito a todas as limitações físicas comuns a qualquer humano. A fadiga tinha abatido de tal forma que nem mesmo a tempestade foi capaz de acordar o seu profundo sono. Em segundo lugar, ao acalmar a tempestade, Jesus revela ser genuinamente Deus. Se, por outro lado, a plena humanidade de Cristo foi revelado no fato dele ter cansado e dormido no barco. Por outro lado, sua plena divindade foi levada quando ele soberanamente acalmou a tempestade. Podemos até pensar o mestre sendo despertado pelos gritos dos discípulos, então com um semblante de sono, comum a quem acabou de acordar, né? Você ali está dormindo e aí você é acordado de repente, você toma um susto. Quando você é acordado por alguém, você está com cara de sono ainda. Então imagine aí, Jesus acordado pelos discípulos e ele olhou a tempestade ao seu redor, simplesmente disse: "Aquieta-te, vento, cala-te, mar." Marcos 4:39. Ao som de sua voz, a tempestade tornou-se bonança, tudo ficou tranquilo novamente. Que homem é capaz de submeter a sua autoridade às forças da natureza? Daí vem a pergunta aos discípulos: quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? A resposta não pode ser outra a não ser: é o Cristo, o Filho de Deus. Sendo plenamente homem, ele dormiu no barco, mas sendo plenamente Deus, ele acalmou a tempestade. E aí a pergunta vem: por que não devemos temer a tempestade? O milagre em que Jesus acalma a tempestade nos ensina que não devemos temer as tormentas da vida. Jesus não repreendeu os discípulos especificamente por terem sentido medo, mas por não terem demonstrado uma fé madura. Jesus está pedindo para você: mostre a sua fé madura. O problema é que a falta de fé inevitavelmente nos conduz ao medo. Olha, você precisa ter fé. Você precisa jogar esse medo fora. Eu sei que nós somos seres humanos limitados,
Quem é que não já teve medo na sua vida? Hein? Você já teve medo, com certeza você já teve medo de alguma situação na tua vida aí, que você olhou aquela onda muito grande vindo por cima de você, né? Metaforicamente falando, simbolicamente falando, e dizer, eu não vou suportar essa onda, eu não vou suportar esse problema. Você ficou com medo. Então, Jesus, ele falou somente isso para os discípulos. Homens de pequena fé, cadê a fé de vocês? Além disso, é muito comum a gente sentir medo diante de uma tempestade. Quem não fica com medo, hein? Diante de uma tempestade. Imagine aí, aquele barco muito conhecido, que já teve até filmes dele, aquele Titanic. Imagine aquele momento em que aquelas pessoas estavam morrendo ali, naquele grande mar Atlântico, ali, morrendo. Já pensou? Você não ficaria com medo, não? Com certeza ficaria. Você sabia que ia acontecer algo terrível, mas a sua fé teria que ser maior do que aquele problema. Mas ali aquele medo era aterrorizante naquele momento, naquela noite. Foi terrível ali naquele momento. Então naquele dia ali que Jesus estava com seus discípulos, a tempestade foi grande. Mas ele estava no barco, ele está no teu barco, ele está no meu barco. Para dizer, aquieta-te o vento, acalma-te mar. Então nós temos que olhar para Jesus, percebermos que esse medo não faz qualquer sentido. Eu sei que ficamos com medo. Durante aquela tempestade, os discípulos falharam em perceber que o mestre estava com ele, que não havia o que temer. O mar estava revolto, o vento soprava forte, mas aquele que estendeu o firmamento e criou o mar e seus limites estava humildemente repousando na polpa daquela embarcação que era sacudida pelas águas. Ele estava no barco, mas essa é a história daquele dia que a tempestade quis tirar ali a paz dos discípulos e principalmente do Senhor, mas não conseguiu, porque Jesus se levantou e disse, quieta-te mar, quieta-te vento. Os discípulos deviam saber que com o Senhor Jesus no barco, eles estavam seguros. Ele é o Senhor do universo. Ele controla todas as coisas de acordo com a sua vontade. Até mesmo as forças da natureza, que os olhos humanos parecem domináveis, são completamente subjugados pelo seu poder. Quando Jesus acalmou a tempestade, ele cumpriu as escrituras, né? Todas. O salmista escreve que o Senhor é aquele que controla o vento e as ondas. Ele faz cessar a tormenta. Ele acalma a violência das águas. E ele fala, lá no Salmo 46, aqui eu já fiz um vídeo sobre isso, ele fala, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Salmo 46, versículo 10. E ele leva aí a cada um de nós para um porto desejado e seguro. Salmo 107, versículo 23 e 30. Por isso não devemos temer diante das adversidades que sacodem nosso barco. Será que você está sendo sacudido aí, de alguma maneira? O Senhor está te dizendo, preste atenção, hein? Olha, estou no teu barco, estou contigo, acalma. Tá difícil, né? O caos tá grande, mas acalma o teu coração. Jesus, ele acalma o coração dos seus discípulos e acalma o nosso. E ele fez essa promessa, que estaria conosco até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Nunca podemos deixar que o medo nos faça esquecer que Jesus acalma a tempestade, seja qual for ela. E para finalizarmos com chave de ouro, aqui vai 4 coisas que te levam a não crer no cuidado de Deus. Primeira, a dúvida. Tire a dúvida de não acreditar na palavra de Cristo. Segundo, falta de entendimento, de não entender quem estava no barco. Terceiro, falta de atenção, não notaram que Jesus estava em paz. Quarto e último, esquecimento, esqueceram do poder e de Jesus. Conclusão, é por isso que ele sempre repetia aos israelitas, Êxodo 20, versículo 2. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Deus te abençoe.